todos bem-vindos a mais um episódio da série documental Elas, Entre Cicatrizes e Conquistas. Bom, ao longo dessa série, nós ouvimos histórias marcadas por desafios, dificuldades, e momentos de grande superação. Hoje vamos falar sobre um assunto que é muito importante, um assunto muito poderoso, a força feminina. Uma força que muitas das vezes nasce justamente dos momentos mais difíceis da vida, não é mesmo? Elder, muitas vezes as pessoas acreditam que a força surge apenas em situações extraordinárias, mas na realidade, vemos diariamente mulheres enfrentando desafios enormes com grande coragem e determinação. E essa força, muitas vezes, ela vem da própria dor. E essas mulheres, com essas experiências difíceis, elas conseguem transformar essas dores, né, essas experiências, como aprendizado e crescimento também. E é exatamente essa transformação que queremos destacar hoje, Porque quando uma mulher ela decide não se deixar ser vencida, por essas dificuldades, por esses desafios, ela descobre uma força interior impressionante, E hoje recebemos aqui, tá junto com a gente, participando desse episódio, a Terezinha J. Ramos, que vai nos contar um pouquinho como que foi a sua trajetória de vida. Seja bem-vinda, Terezinha. Obrigada. Seja bem-vindo. Pode falar, contar pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu nasci e me criei no interior de São Paulo, na cidade de Angatuba. Minha família vive lá ainda. A gente morava num sítio. Éramos uma família de 9 filhos, né? Meu pai faleceu, eu tinha 9 anos. E aí começou a minha trajetória, né? Antes era criança, era brincadeira, eu só queria brincar, né? Estudava um pouco, mas era mais brincadeiras mesmo. E quando meu pai faleceu, um ano depois, eu comecei a trabalhar. E comecei a trabalhar, não queria, né? É uma fase bem difícil para todos, né? Principalmente para uma menina de 9 anos, eu tinha 9 anos na época, e que não sabia direito o que estava acontecendo, né? O que ia acarretar para a gente, né? Mas eu comecei a trabalhar, fiz de tudo um pouco, trabalhei como diarista, babá. Aí não faltava trabalho, graças a Deus, nunca Sim, me faltou trabalho. que bom. Né? Assim, quando a gente tem vontade, a gente quer, a gente consegue. Então, eu trabalhei como diarista, babá. Aí depois eu trabalhei como cuidadora. Não chamava assim na época, era, né, empregada doméstica, podia ser. Mas era cuidadora, era uma senhora. E aí depois comecei a trabalhar em outros lugares. Assim, trabalhar numa loja de materiais de construção. Também trabalhei, sabe, só trabalhei. E Sim, sim. estudava Isso também, começou desde cedo, Desde desde cedo. Desde cedo. cedo. E foi assim, a gente queria fazer outras coisas, mas não, tinha que trabalhar, tinha que estudar e tal. E aos 18 anos eu vim para São Paulo, né? E já começou uma nova jornada, né? Também nunca me faltou trabalho, sabe? Isso é muito bom. A gente vê que Eu tem. sou uma pessoa bem abençoada mesmo, porque nunca me faltou trabalho. Eu saía de um e já estava o Já... outro lá me esperando, né? Isso é muito bom. Trabalhei em 3 lugares lá. E aí, quando chegou na época da aposentadoria, ó, você está com, né, uma certa idade, já é aposentada, você tem que dar lugar para os outros, né? Sim, sim. Aí começou de novo, daí eu falei, Aquele não vou trabalhar processo ali. mais. Aí eu comecei a cuidar das pessoas, né? Parentes que vinham para São Paulo, ia no médico, eu acompanhava. E sempre cuidando dos outros, eu não cuidava Sim. de mim, né? Eu sempre estava preocupado com os outros e garantia o sustento para todos, né? Sim. De casa. E aí depois entrou a terapia na minha vida. Foi assim, artesanato primeiro, depois a terapia.
E eu não achava que eu não, sabe, eu não levava jeito, porque sempre me falavam, você não pode falar com um público, você não leva jeito, você não tem jeito, sabe? Sim, sim. Assim, então você já ficava aquilo lá, você segurava, né? E aí a terapia, quando eu comecei, o primeiro atendimento foi à distância, sabe? Foi bem antes da pandemia, mas foi à distância. E eu não acreditava que, sabe? Que Imagina, que teria vai dar algum. certo. Imagina a distância. Aí, e não é que deu? Gente, quando a pessoa no dia seguinte me falou, olha, eu senti, sabe, o que ela tinha sentido assim, ela falou, foi incrível, eu tô me sentindo bem, eu tô. E eu falei, pera lá, né? Fui eu que fiz isso, né? Aí sabe o que eu fiz? Eu saí de casa, eu abri a porta, fui pro quintal, pulei, gritei, agradeci, falei, nossa, eu tenho esse poder de ajudar, né? E foi assim, aí eu comecei, né? A terapia do Conindu, não sei se vocês conhecem, que é maravilhosa. E aí depois foram indo o Reiki, outras terapias, né? Ventosa. E hoje eu trabalho também com massoterapia, Que legal. que é muito legal também. E eu amo, eu sou apaixonada por tudo que vem, sabe? Porque faz bem, faz diferença, você vê a diferença nas pessoas, vê o bem que faz, sabe? A mudança na vida Sim. das pessoas. E é uma coisa assim que as pessoas não acreditam muito, acham que é balela, que não tem nada a ver, mas faz diferença. Você contou aqui pra gente, né? Dá gosto de ouvir ela falando, né? É, Sim, Porque a, ela sempre trabalhou, né? E hoje em dia é difícil a gente ver isso, né? é, Pessoas que têm vontade sim. de trabalhar, sim. até mesmo quando a gente olha em algumas empresas, as pessoas estão querendo sair das empresas, Sim. né? Ninguém quer trabalhar. É, Sim, entendeu? Tem essa dificuldade, né, no trabalho, de achar profissionais que realmente querem seguir ali, Se né? dediquem, né, Isso, que tem essa realmente. dedicação. E ela desde nova, você começou a trabalhar com 9 anos, 9, 10 10 anos? é, anos, 10 10 anos. anos. É. Como que foi esse processo do luto do seu pai? Né, com relação, você falou que você tem seus irmãos também. Sim, Vocês eram todos novos? Tem algum irmão que é mais velho? eu sou a sexta, né? De 9 Sim, irmãos, né? E foi assim, como a gente, meu pai, quando ele faleceu, todos éramos menores de idade. Todos. Meu irmão mais velho tinha 16 anos. Minha mãe sim. ficou viúva com 34 anos. Nossa, nossa, muito bem Bem nova, nova. cedo. muito nova. Então a gente vem daí, essa garra da gente de sair, trabalhar, de, sabe, de ser alguém na vida, né? Pra Sim. Até então, quem era o sustento da casa ali seria seu pai. seria meu pai, meus pais, né? Minha Sim, mãe o também, né? conjunto. É. E quando aconteceu, né, essa perda, como que foi com relação aos ensinos, escola? Algum de vocês chegaram a sair ali da escola ou vocês continuaram estudando normal? Nós continuamos estudando normal. Ai, que Todos, legal. É assim. importante isso. Isso é muito Minha importante. mãe, meu pai falava para minha mãe, né? É, acontecesse o que fosse com ele, né? Era para ela não deixar a gente, né? Parar Sim, de estudar, ou então, lógico, tem uns que tinha mais dificuldade ou mais preguiça e tal. Eu não lembro muito dessa época, mas eu acho assim, que eu era uma boa aluna, né? sim, sim. Hoje em dia seria CDF, eu acho que sim, Isso é muito bom. né? E, Mas, hum, e você acha que quando você fez terapia, foi para curar o que em você, assim? Qual a necessidade dessa terapia? Foi a sobrecarga que foi colocada para você por estar tendo que ajudar sua família? Isso mexeu com o seu psicológico? Porque você era uma criança, né? Tinha 9 anos, quando meu pai começou faleceu, cedo, não conseguiu, né? Ter Aproveitar ali aquele aproveitar, né, momento, aquele né? momento, né? Então você adolescência amadureceu e tal. muito rápido, Isso. né? Muito, muito. E isso mexeu um pouco e você viu, sentiu a necessidade de fazer essa terapia. Foi mais ou menos isso. Conta um pouco Eu para nós fazia sobre isso. terapia quando eu vim para São Paulo.
eu fiz faculdade de geografia na PUC. E na época eles disponibilizavam terapias assim para alguns alunos. Então, mas eu não sabia nem o que que era isso, sabe? Eu estava lá, mas eu não entendia direito. Para mim era normal, sabe? Não- Normal. Sabe o que é normal para você? Sim. Coisas da vida. Ah, meu pai Faz foi parte doente, ali. Fazia faleceu e parte, né? tal, não sei o quê. Agora, depois que eu entrei realmente para as terapias, assim, principalmente com o reiki, que convida você a olhar para dentro, a ver, assim, por que que você age de uma determinada forma, por que que você é assim, é assado. Então, se você tinha mágoa ou ressentimento de alguma pessoa, como criança e tal, e eu descobri que eu tinha a mágoa Do seu pai. do meu pai, porque ele nos deixou muito cedo. Olha, fico emocionada, Não, Sim, calma. à né? vontade. Ele deixou a gente muito cedo e, para mim, eu achava que eu lidava bem com isso. Mas aí depois eu entendi que eu precisava perdoar o meu pai por ter partido tão precocemente, né? Sim, E aí foi de extrema importância para mim, esse momento de descoberta, né? Sim. E isso trouxe, isso acarreta para as pessoas ou para a criança tantas mágoas que de repente, como adulto, não sabe lidar, Sim. sabe? sim, Então, a gente aprende muito com as terapias e isso também você trabalha esse lado, que você aprende a se enxergar, né? Você sim, fala assim, eu não prospero, por quê? Sabe? De repente ficou ali aquela coisa ali parada. sim. Tem uma raiz, né? Sempre, Uhum. Um sempre há bloqueio, né? isso. Tem bloqueio, todo mundo tem, Tem, né? tem. De uma forma ou do outro. O meu foi por conta do meu pai, mas poderia ser por conta da minha mãe, a gente apanhar, né? 9 Sim. crianças, imagina, né? Sim, Né? sim, Um apanhar, um aprontava, todo mundo apanhava, aí vai ficando uma revolta, né? Você vai sim, criando, né? sim. Mas hoje em dia, assim, eu dou um super valor para minha mãe, assim, é demais, porque ela ficou com 9 filhos, hoje ela está com E 90 irmãs, conseguiu Conseguiu criar. criar os 90 novos 90 filhos. irmãs. irmãs, é, Depois da morte do seu pai, você falou que começou a trabalhar. Foi mais sim, para ajudar a sua família em casa mesmo ou você para você ter sabe um que, dinheiro para você extra ali? até hoje em dia me faz essa Hum. pergunta, eu não sei direito, né? Mas provavelmente tem sido assim, E lá vocês moravam na zona rural ou na na zona cidade mesmo? rural, Na zona próximo rural? da cidade, bem próximo, Entendi. né? Mas a gente, porque ficava todo mundo dentro de casa, as crianças, e ficava brigando, né? E aí também para cuidar, aprender, E você é um dos irmãos mais velhos? sou do meio, Do meio, do meio. praticamente do Aham. meio. Daí É, chegou meu irmão mais velho, faleceu em 2020, na época da pandemia. Ah, na pandemia. Não por causa da pandemia, mas por outras complicações, né? Entendi. sim, Ele faleceu também, foi uma outra baque para a família, né? Mas aí eu já estava trabalhando com a terapia, né? Mas foi difícil também, foi difícil porque você acha que é culpada porque você não conseguiu ajudar, Sim. né? Você não sim. conseguiu contribuir para que ele sobrevivesse, tivesse uma sobrevida maior. Mas aí você trabalhar em cima e entender que a vida E ao é longo assim, do né? tempo você foi superando, né, esses desafios da Sim, vida. sim, sabe? E você fazendo trabalho interno, né? Muito trabalho, muita meditação, muita conversa com os mestres, né? Que me acompanham ainda. Sim. E você vê, ela falou, né, numa das falas dela, que ela não sabia que ela tinha essa, Esse Que ela dom, tinha essa Essa mágoa, né? né? essa força. Então é gente, onde a você gente vê fala É. assim, que a força, ela aparece de diferentes formas, né? sim, sim, E algumas mulheres, elas se tornam mais conscientes do seu valor
E outras passam realmente a defender os sonhos, né? Os seus próprios sonhos. Sim. Quer ser alguém, você estudou, você não deixou essas coisas do seu passado, da sua vida, te abalar totalmente, né? E aí é onde você descobre um propósito para sua vida, né? Sim. E você descobriu o propósito, o seu dom. Nossa, Você precisou dessa terapia e hoje você pode ajudar as pessoas e Posso. passar isso para as pessoas, né? E principalmente são mais mulheres, não são? são, Homens são menos, é mais mulheres que mas tem, realmente têm esses bloqueios. mas hoje em dia homens também Ah, têm também, bloqueios. Tem uns homens que estão um pouquinho mais, questões. mais carrasco ali, né? Mas assim, o interessante assim, para mim, de repente eu tô conversando com você, ou com o Marcos, ou com ele, e aí de repente você começa a falar da sua vida para mim, contar as suas dificuldades, as suas, né, conquistas e tal. Você começa a contar a sua vida para mim, assim, do nada, sabe? É Começa a interessante se isso. soltar, né? Começa a Cria falar do aquela nada. confiança, né? Você Sim. inspira essa confiança da pessoa poder se abrir. Isso que é importante, né? Uma vez Exatamente. até, um fato engraçado, né? Eu estava na casa da minha mãe e chegou uma visita para ela, uma prima minha. E a gente conversando e tal, e eu estava falando do reiki para ela, né? Que eu estava fazendo reiki e tal. Ela, mas o que que é isso? Aí eu comecei a falar, né? Você trabalha as questões emocionais e tal, a mágoa, a tristeza que você tem de alguém, assim e tal. Ah, eu não tenho raiva de ninguém, não tenho mágoa de ninguém, né? Ela falou, não, para mim, se você me magoou agora, daqui a um minuto eu já. Aí depois, daqui a pouco, essa mulher começa a chorar. Aí ela falou, ó, gente, você tem razão, eu tenho, sabe? Então é isso, a gente Passa essa solta, confiança, né, né? para as pessoas. Isso é muito importante, né? Você falou sobre essa terapia, né? Sim. Como que foi com relação quando você começou a fazê-la, né, a praticar ela ali? Desencadeou, fora esse trauma essa mágoa que você tinha do seu pai, né? Desencadeou alguma outra área ou não? Era mais esse ponto principal, eu acho. Eu acho que esse daí era um dos pontos, Um dos né? Um pontos. dos pontos. Lógico que a gente não é só isso, né? Feito, olha, eu tenho mais de 60 anos agora, né? Então, é uma vida, né? Então, você não tem só isso, né? Sim, Mesmo nos trabalhos, assim, onde eu trabalhei, por onde eu passei, você passava muita raiva, engolia muito sapo, né? E aí você vai guardando aquilo, vai guardando, você não quer falar. Eu era muito, assim, tímida, eu quase não conversava com as pessoas. Aí depois, sabe quando você sente necessidade de falar, sabe, de colocar suas coisas, porque tem muita gente que também, sabe, por timidez fica quieta, às vezes tem vontade de falar, não fala, às vezes tem vontade de, né, puxa assunto, não puxa. Às vezes você fica a noite inteira do lado de uma pessoa e Não conversa. É onde É. gera a depressão, né? Sim, Nós sim. temos exatamente. hoje, se a pessoa não se Sim, soltar, sim. não falar, não passar para alguém da família, para um amigo, e acaba gerando esse problema hoje, né? Tá muito sério de depressão, Sim. Exatamente. A gente até abordou isso, né, Sim, nessa semana, sim. né? suicídio. E é justamente esse o ponto, né? É muito importante que haja essa necessidade das pessoas conseguir se expressar, né? E Isso, muitas das passar. vezes há essa dificuldade, há esse bloqueio da pessoa conseguir se expressar, da pessoa conseguir falar, da pessoa conseguir se posicionar, muitas das vezes, né? É onde acaba gerando ali a ansiedade, a depressão, Sim. né? E alguns outros traumas também, né? Que vem se acarretando junto aí. e onde entram as terapias que podem ajudar a pessoa, né? Sim, sim, com Nossa, certeza. eu sou apaixonada por isso, sabe? Indico para todo mundo, sabe? Porque você não sabe o que está lá no fundo. Às vezes é uma coisinha de nada, sabe? Às vezes eu olhei para ela, não gostei dela, eu não gostei dela, né? Isso Mas já gera ali. já vai gerando aquela coisa assim. E o que isso acarreta? Vai acarretando a doença. Sim.
Você vai trazendo a doença para você. Sim. Se você for a fundo, você vê assim que é tudo na mente do É o poder da mente, o né? poder da mente. Então, é fantástico isso. Você falou que mudou para São Paulo com 18 anos. Como que foi deixar sua mãe, deixar sua família? Olha, eu já tinha 3 irmãs que moravam 3 aqui. irmãs. Uhum. E então não foi assim tão. Porque a gente sempre foi unida, então a gente sempre morava juntas, né? E ainda mora juntas. Né? E então foi até que a gente não tinha outro, ou era isso, Aham. ou era isso. Sim, sim. Né? Então, no começo, a gente quase não ia para lá visitar minha mãe, porque não tinha condições. Sabe aquelas Coisas normais, né? Que normais, acontecem. Dificuldades, né? É. Todos as passam. dificuldades, né? Então, hoje, quem vê a gente, fala assim, ela, né, tá super bem, tá. Mas também tem meus Sim. Passou, perrengues, passou por. Todo mundo Para tem. chegar onde você chegou, você passou por muitos desafios, né? Que não foi fácil. Isso. Então, também no ano passado. para uma cidade como São Paulo também, que é mil e uma coisa que acontece ao mesmo tempo, então acredito que teve muita dificuldade. Preconceito, né? Isso. Você é do interior, você é Sim, tímida. Aí vem, né? Você não pode trabalhar com o público porque você não leva jeito. sim, Aí você já vai, sabe? Então, uma palavra que você fala para sim. uma criança ou para um adolescente, ou mesmo para vocês, assim, que não cai bem. Uhum. Já cai assim na sua ferida lá, que, sabe? Aí você vai. Ai, porque eu não posso, eu não consigo. Não tem muita gente assim, Sim, criança? Eu não tem. posso, eu não consigo. Sabe, eu quero, mas eu não consigo. Aí, Sim. Como que foi pra você hum, lidar com a negação das pessoas quando você veio para São Paulo? Porque você falou que teve ali muito preconceito por ser do interior. Como que foi lidar com esse momento? Né? Acredito que não só para você, mas para suas irmãs também que já estavam sim, sim, aqui. sim. No começo, como eu era muito tímida, eu não conversava muito com as pessoas. Eu ficava, sempre fui de ficar na minha, mas ouvindo e tal. E, e trabalhar. Meu Sim. resposta era Era o trabalho. trabalho. Era trabalho, né? Então eu trabalhava para caramba. E aí quando você trabalha aparece, aí as pessoas aí já falam, não, porque, né, já leva para outro lado. Não, se ela recebeu uma promoção é porque, né, ela saiu com Com alguém fulano e ali. tal, sabe? Nunca é pela sua Pelo capacidade. próprio. E aí Sim. eu ficava doida. Nossa, eu chorava, lógico, todo mundo, acho que E você conseguia passar isso para as pessoas, ou você guardava para si eu guardava mesma? mais para mim mesmo. É isso que Pela gera sua timidez na época, Pela minha né? Vai timidez. gerando, né? isso sempre vai gerando Teve ali, né, uma gente? vez, né, quando eu fui promovida e que eu ouvi, eu chorei muito quando eu ouvi, aí eu tive coragem de falar para o chefe. Aí eu fui, falei, olha, tá acontecendo isso, eu não quero mais, sabe? E Sim. aí, né, ele conversou bastante comigo e tal. Você permaneceu Permaneci, Isso é muito bom. Você- permaneci. Né? Isso é muito bom. Tem muitas coisas que acontecem, né? Principalmente no ambiente de trabalho, né? Acaba sendo bem caótico. Sim, O sim, ambiente de trabalho é bem Sim, caótico. sim, Principalmente quando as pessoas elas criam uma rivalidade ali dentro, sim. né? Já passei já por algumas empresas que a equipe parecia um campo de batalha, né? Ninguém conseguia se comunicar ali, trabalhavam juntos, né? Juntas, que era mais mulheres ali, só que tinha muito essa rivalidade ali, né? E isso acaba criando um ambiente ruim de trabalho, Sim. né? Gera ali aquela inimizade ali dentro e muitas das vezes essas situações vai acarretando para quem está trabalhando ali muita mágoa, né? Porque o ambiente de trabalho tem que ser uma coisa profissional. E quando não existe esse profissionalismo, né?
a gente começa a tender para outros lados. Aí vem a parte emocional, a parte psicológica, né? E a gente vê muitas mulheres, principalmente, sofrendo por conta desse ambiente de trabalho, né? Sim. E que bom que você conseguiu, né, se expressar pro chefe Sim. ali, né? Porque hoje em dia dificilmente tem pessoas que conseguem fazer isso, né? Na época eu consegui, sim. Inclusive, eu vejo assim, a mulher numa empresa, eu trabalhei em várias empresas, né? Já, empresas grandes. Sempre procurei ter um bom relacionamento, porque eu sou uma pessoa que conversa bastante, ouço. Mas a gente sempre vê, infelizmente, uma rivalidade entre as mulheres. Sim, As Tem. mulheres, elas não se unem, né? A inveja, às vezes uma quer passar por cima da outra. Isso acontece muito. E às vezes a gente é mais reconhecido e se apega, às vezes com o homem, com o chefe, ou com o colega. É onde gera esses comentários, essas coisas. Porque às vezes você exato. não tem o apoio ali de uma própria colega de trabalho. Né? Que é o que eu falo. Colega é colega, amiga é amiga. Sim. Você gosta de uma amiga, todo mundo é amiga. Então, colega de trabalho. Aí lá dentro você consegue, às vezes, ter uma pessoa que é sua Você amiga, tem que vai para mais. casa. Às vezes eu tinha que dormir em casa, a gente ia junto para o trabalho e tal. Mas é raro. Então, assim, existe essa rivalidade, infelizmente, né? E as Exato. pessoas como ela, que eram mais, né, Mais fechada, retraídas, mais. mais fechadas, sofrem mais, né? Sofrem mais. Mas ainda bem que você mostrou o teu valor, porque se você não tivesse o seu valor, o seu chefe não ia ver isso, Não ia entendeu? identificar Exato, E aquilo. sim, com você certeza. conseguiu progredir e continuar na empresa. Isso é Sim. uma forma de superação também, né? Com certeza, com certeza. É aquilo que a gente, até mesmo que você falou, né, sobre a rivalidade ali, né? Às vezes a mulher ela acaba criando ali no ambiente de trabalho uma afinidade maior, né, com um homem ali, às vezes com um colega de trabalho, do que com as colegas, Sim. né? É engraçado isso porque recentemente tem um ano já, vai, que eu passei ali pelo ambiente ali do trabalho, né, onde a equipe era mais mulheres e realmente tinha essa rivalidade muito grande. Eu até falo, né, já até cheguei a verbalizar isso, que muitas das vezes o homem é tipo assim, ele discutiu, beleza. Ele xinga ali e daquele Passa. momento ali passa. Daqui a pouco tá todo mundo conversando, brincando, dando risada. A mulher não, a mulher fica ali, né, mastigando aquilo, fica, Vira né, cara, aí vira cara, guarda aí aquela pirraça, mágoa. aí a outra se dói por conta às vezes o assunto nem é com ela, É verdade. né? E quem sofre mais é justamente aqueles que é mais retraído, né? Exatamente. Aí tem também, lógico, né? A pessoa que é mais retraída, ah, quando entra no ambiente de trabalho, tem os funcionários mais velhos, né? E aí Sim. sempre joga para baixo. Às vezes você sabe fazer o trabalho da forma correta, e a pessoa fala, não, não tá certo. Aí vai lá e quer refazer tudo de novo, né? Então, assim, isso é mais pra quem entra na Sim. empresa, né? Quem é Exatamente. novo ali na empresa. Passa por um processo ali no começo, né? E acaba ficando com medo também por não conseguir, né, fazer o trabalho. Exatamente. Bem complicado, mas Terezinha, ao longo da vida, muitas mulheres enfrentam situações que poderiam facilmente levá-las a desistir, mas algumas encontram dentro de si uma capacidade extraordinária de continuar lutando. É muito importante isso, né? Sim, Porque às vezes o ambiente, falando mais de ambiente de trabalho, né? Às vezes o ambiente, por ser caótico, né? Por ser um ambiente, às vezes até duro, né? De lidar ali todos os dias, porque por ser trabalho a gente tem que ir todo dia gostando ou não, ou do trabalho ou das pessoas ali, né? A gente precisa, porque a gente necessita do trabalho, né? E, é importante porque a gente consegue, muitas das vezes, em ambientes assim, descobrir a nossa força, descobrir o nosso próprio potencial, né? Que é até mesmo que o Marco pontuou aqui. sim, É, é raro a gente conseguir.
em momentos difíceis, tirar um tempo para a gente refletir, né, dentro da gente, observar o que realmente, opa, pera lá, o que tá me incomodando aqui, né? E é até uma coisa que hoje, graças a Deus, a gente consegue pontuar isso no ambiente de trabalho. Olha, eu prefiro manter a minha paz do que manter minha razão, porque se eu manter a razão a gente acaba discutindo, né? Então, quando você prefere manter a paz, você se liberta de vários probleminhas ali dentro do ambiente corporativo, né? Dentro de uma empresa ali. E quando a gente decide isso, a gente acaba é, criando um bloqueio para essas coisas negativas, né? Então a gente consegue ter um trabalho mais focado, né? Porque a gente mantém o nosso foco ali no trabalho e não para as coisas externas, né? Para as coisas que são desnecessárias. Daí quando isso acontece, né? Nós não estamos falando apenas de uma superação individual, né? Mas a gente também fala sobre uma superação coletiva, né? Porque a pessoa que ela consegue fazer isso, ela consegue inspirar outras pessoas que estão à sua volta, né? Então nós estamos falando não só de uma superação, mas de uma transformação, né? E através disso, acredito que você conseguiu exercer bem, né, essa superação que você teve e você conseguiu se transformar, né? Ela consegue hoje, né, que ela era retraída, hoje ela consegue conversar com as pessoas, passar isso para as pessoas, né? Quer dizer, ela acreditou, né, em si própria, buscou conhecimento, né? É o que eu falo, Sim. a mulher, ela, o pessoal já tem gente que fala, a mulher, o homem está sempre. Não, não adianta. Por mais que peçam igualdade, tá? Em qualquer empresa, o homem está mais ali. Né? Sim. O homem. Você viu o que aconteceu no jogo de futebol, né? O rapaz falou, uma mulher que tá, porque ela tem o mesmo conhecimento que o homem. Mas porque ela é mulher e acha que ela errou. E vários árbitros já erraram muito e eram homens, né? Então, assim, Exato. existe esse preconceito, a pessoa não fala, mas acaba soltando, né? Então, o que eu acho? Hoje a mulher, hoje sempre a mulher tem que se dar valor, tem que se superar, tem que estudar, buscar conhecimento, se igualar realmente nas funções, né? Porque só assim você vai mostrar o seu valor. Porque se você é numa Exato. empresa, você fica quieto, ali ouvindo, não se destacando em nada, tá? Você vai ficar naquilo, né? Hoje as empresas querem mulheres líderes, né? Lideranças, né? De equipes, de tudo. Então eu acho muito importante esse desenvolvimento e essa transformação, inclusive, que ela teve, né? Essa Sim, sim. transformação foi assim total, né? Começou a trabalhar cedo, Uhum. aumentou um monte de coisas, Precisou ter esse teve que largar, né, amadurecimento, a mãe e né? vir para cá. E não deixou de estudar, não deixou de buscar coisas boas para ela. E hoje ela é um exemplo, né? Ela pode ajudar outras mulheres, né? Isso é muito importante. Isso é Uma profissão muito muito bom. bonita, né? Exatamente. E eu estava pensando, estava vendo aqui é, que a força, né? A força, ela vem da própria mulher. Você é terapeuta, você passa isso. Mas se a pessoa que estiver ali não quiser mudar, você, por mais que você tente, você não consegue. Então você vai passar os meios, né, as formas para lá enxergar, para ela mudar. Porque se a pessoa não quiser, ela não consegue. Ela é a mulher, ela tem que querer mudar. Ela tem que querer não passar mais por aquilo. Ela tem que ter coragem de se manifestar, porque senão ela não vai conseguir sair daquilo. Então, por mais ajuda que tenha, tá? Quem mais tem responsabilidade pelos seus atos e vai se transformar é a gente, né? As escolhas que a gente E faz essas escolhas, escolhas, né? Exatamente. É bem importante isso que você pontuou, porque a gente tem o poder de mudar a nossa história, né? De mudar ali a nossa trajetória, mas a gente precisa querer, não adianta. Se não quiser, não Exatamente. adianta. Pode ter quantas ajudas forem ali, pessoas até de patamar mais alto, né, que tem uma influência maior, mas se a pessoa não decidir por si própria a querer mudar aquela Mudar, situação, não adianta. É bem colocado também.
Outra coisa também que pode ajudar muitas pessoas é, de repente você tem uma ideia fixa, sabe? Ah, porque eu quero esse trabalho, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Não vê que, de repente, você pode procurar outra coisa. Sim. Sim, acaba Sabe? ficando muito fechado naquilo, né? Não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero, e esquece das, nossa, N possibilidades que o Sim. universo nos proporciona todo dia, né? E as pessoas, muitas pessoas, elas não veem isso. E nós, como terapeutas, a gente pode auxiliar. Fala, gente, olha, não, desvia um pouquinho aqui, né? Vem para cá um pouco. Né? Olha aqui. E se você fizer isso? Que mal daria isso? Aí vocês apresentam Opções, uma opções opção ali para para a que pessoa, essa né? pessoa pessoa Um outro pensar. raciocínio ali, uma outra. Isso. Para Abrir a olhar de mente, outra né? forma. Olhar a Sim. gente, Sim. sabe? Exatamente. É mostrar que elas têm capacidade, né, de se reconstruir, Sim. de criar, de liberar, de transformar realidades. Porque, às vezes, como ela falou, às vezes a pessoa está aqui, ó, ela só vê isso em todos os sentidos, até Sim. profissional. Como se a vida Eu só tivesse só posso uma fazer reta, isso, né? acredito uma que reta, preto, Uma eu não linha consigo reta. fazer mais nada. Então, é isso. E ela vai se redescobrindo, né? Exatamente. Isso é um é ponto muito importante. importante, né? Porque vocês ajudam essas mulheres, né? E com um coletivo, né? Ajudam todos ali a olhar por parâmetro diferente, né? A ter um outro ponto de vista ali, para igual você falou, né? E se E você se eu, tentar. de repente, sonhasse? E se eu fosse? Sim. Né? E se, né? Tem Exato. muitas jovens, né? Que querem ser modelo, querem ser atriz e tal. Eu, eu quis também ter isso. Eu quis. Sim, isso é muito bom. No ano passado eu me inscrevi numa agência de modelos e tal. Fiz um curso de modelos, não passou disso. Sim, E fiz um curso de teatro básico. isso é Fiz um ótimo. filme. Que legal. Eu participei de um filme no ano passado. E como que foi essa experiência do filme que você chegou a gravar no ano passado, né? Você Sim, comentou sim, no agora. ano passado. Como que foi? Olha, foi uma incrível, né? Porque sou ainda, pode não parecer, eu sou tímida ainda, né? Para muitas coisas, né? Mas assim, chega naquela hora, se você gravar, você sabe, tá com o texto na ponta da língua. Sim, Mas Na hora aí, acaba se na perdendo, hora, né? É dá o normal. nervosismo, dá o branco. Meu Deus do céu, e agora? Né? Mas é assim, conheci muita gente legal, muito, muito. Foi uma É a experiência experiência que vai incrível. levando pra vida, né? Você leva, Muito Sim. bom. leva, tem que ter. Falando dessa parte artística, né? Sim, Que é muito importante também, a gente trabalha nesse ramo sim, artístico. A, a Rose também tem uma história bem importante também, né, Rose? sério. Referente Sim. a isso, ela é cineasta, É que produtora. a vida me levou para a área administrativa, né? Trabalhei na Eletropaulo muitos anos, editora Abril, parte executiva, secretária, salto, saia, aquelas coisas, né? E eu sempre gostei da área artística. Minha primeira faculdade foi de educação artística, teatro, essas coisas. Eu tentei colocar dentro da Eletropaulo isso. Na Cipate, eu até conto isso, que eu coloquei isso lá. Várias pessoas que tinham que usar EPIs, né, os operacionais, e muitos acidentes, e aí eu criei, assim, eu e um grupo lá que também gostava disso, peças teatrais, levamos todo mundo para o Teatro Alfredo Mesquita e começamos a colocar isso em forma de peças teatrais. Lotou o teatro, porque eles não iam, eles dormiam, e cada semana tinha acidente, né? Caía do poste, um monte de coisa, não usavam os equipamentos, né? Necessário que é a CEPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, que todas as empresas, né, têm, né? Principalmente as empresas grandes. E isso gerou, assim, uma diminuição muito grande, né, de acidentes, né? Isso foi Sim. muito legal. Mas aí eu continuei ali, na Eletropaulo, 15 anos, depois fui para a Editora Abril, também administrativo, e sempre gostando de arte. Quando eu vim para Paulínia, que eu moro em Paulínia, né, que
que eu comecei a ver que aqui Campinas, Campo Paulino, tinha bastante essa área de cultura, e eu comecei a me dedicar à cultura, e aí eu me realizei, assim, completamente, que é o que eu sempre gostei e amo desde 2000, eu vim em 2004 para cá, mas eu comecei mesmo em 2010, mais ou menos, a fazer. Então, eu dirijo filmes, procuro sempre colocar alguma coisa assim, agora, os trabalhos meus, que mostrem alguma coisa de bom, sabe? Entre o bem e o mal, o caminho certo, o errado, é isso. Isso é muito bom, né? Isso é ótimo, Ah, porque hoje a a cultura para parte da mim é arte, tudo. né? A parte da cultura faz parte do nosso dia a dia, Ela né? transforma, Né? E a transforma. gente E se redescobre também. você tá num mundo que você Um ama, mundo que né? eu amo, É, um mundo que a gente tem várias formas de se sim, expressar, colocar sim. para fora, e isso é muito bom, entendeu? E para mim é maravilhoso, né? E não tem idade, eu tô mais velha, eu vou parar? Não, não vou parar, não, vou continuar até o final, porque é o que eu gosto de fazer, o que eu quero passar, né? De experiência e aprender cada vez mais, que a gente nunca sabe tudo, né? Não. Sim. É A gente não dá verdade. E a gente aprende. constantemente aprendendo, né? E a mulher tem que buscar isso, não parar. Tem que ser uma busca constante de ensinamentos, de aprendizado, de tudo, né? É verdade. Terezinha, com relação, né, ainda ao filme, você se redescobriu através desse filme que você chegou a fazer? Esse filme já foi ao ar, ainda está em pós-produção? Como que... Ainda está em produção o filme, Aham. né? E, claro, a gente sempre se acha uma parte de você que estava perdida, né? Que sonho de toda garotinha é, né, participar de um filme, ser atriz, de novela, né? Atriz da Globo, né? Sim. São ilusões, né? Mas foi muito Interessante, né, legal. que todas as pessoas que estão passando por aqui têm esse sonho, né, de ser Tem. atriz. Você sabe que Isso. eu não Pude tinha esse perceber. sonho. Sim. É, Eu não tinha, nunca. Sabe, as Sim, da coisas vão parte... acontecendo para você. E aí fala, não, eu vou, né? Eu quero sentir, experimentar coisas experimentar coisas novas. novas e tal, né? Que às vezes você fica muito fechado, muito, né? E Uhum. esse filme é Hum. sobre o que, assim? É uma turma do barulho em férias, Que legal. né? Show. Muito legal, muito legal. Tem uma pegada então de comédia. Comédia, Comédia. comédia. Muito Legal. legal. e na sua família, é só você que interessou por essa área na área artística ou tem mais irmãs que também gostam? As suas irmãs que moram em São Paulo com você hoje, elas gostam Não, também dessa não, área ou não? Só você? Só você. É? só eu que botei a cara para a tapa, né? Sim. Mas na sua família tinha alguém que gostava da arte, alguém Quando que a gente cantava ou não? era criança, né? Sim. A gente montava as nossas peças, eu acho que como todo Ó, mundo, né? Reunia os primos, primas e tal. A gente fazia as nossas peças, mas eu nunca, sabe? Nunca Nunca levou a... pensou em fazer Aquilo eu realmente achava alguma assim, coisa. quando eu fui trabalhar no hospital, falar, eu nunca pensei, nunca quis trabalhar, mas trabalhei mais de 20 anos, sabe? E Bastante amava tempo. trabalhar, tem. e amava trabalhar. Aí de lá que eu saí, daí fiquei meio sem rumo. Sim, Aí aí você foi. conseguiu se redescobrir em outras Sim, áreas, né? Isso é muito bom. Bom, essa força, né, quando ela é descoberta, quando a mulher descobre toda essa força, né, ela pode gerar mudanças muito profundas, né, gente? Mudanças na forma de pensar, mudanças na forma de agir, na forma de enxergar o mundo, né, ali com um propósito até mais profundo do futuro, né? Enxergar de forma diferente. Então isso gente, é fundamental, é muito importante, né? E o engraçado é que assim, só consegue enxergar dessa forma justamente quando está nos momentos mais Mais difíceis, difícil. sim, né? Nos momentos assim mais caóticos ali, Sim. é onde parece que você fala assim, opa, pera lá. É o momento que você fala, deixa eu parar aqui, deixa eu dar uma respirada. Essa respirada que é o que faz a gente é, mudar a nossa visão ali. exatamente. Opa, Sim. deixa eu analisar Deixa aqui para para onde é que eu vou, Exatamente. né? E também o filme, o mesmo estar aqui hoje, né?
conversando com vocês, né, é um desafio que eu precisava enfrentar. Eu, como terapeuta, assim, aparecer diante das câmeras sempre foi a minha dificuldade. Sim. Sabe? Sempre foi desafiador para mim, né? E estou aprendendo. Com isso, estou aprendendo, né? Hoje eu estou aqui, ó. Então, isso é muito bom, porque mesmo diante, né, todo esse crescimento que você teve, porque, gente, é crescimento. Sim. Isso aí é crescimento profissional, é crescimento pessoal, né? Você, a cada dia, você está conseguindo se redescobrir em outras áreas, né? Em áreas novas ali, tudo isso traz um conhecimento, né? Traz ali um impacto ali e isso coloca as mulheres como eu falei errado. Isso coloca, né, as mulheres numa posição mais elevada, né? Exatamente. É a força feminina, né? Que não é Sim. só a resistência, né? É como eu disse, é a capacidade de se reconstruir, de se transformar e a vontade, né? Porque se você não tiver vontade, também você não consegue nada, né? Cada Exatamente. história de superação, né? Mostra que a força da mulher vai muito além das dificuldades e que ela enfrenta. E você enfrentou muita dificuldade, né? Quando você se mudou para São Paulo, você teve apoio das suas irmãs? E cada um É, vai trabalhar. Cada um Você faz a sua comentou parte. Correr atrás. mas mesmo assim você teve apoio, as suas irmãs já moravam em São Paulo, você Já falou, morava, né? então, E uma quando você se mudou para apoiava lá, a ela... outra, né? Sim, Então, isso é nesse fundamental, né? Que sim, haja essa união sim, familiar ali, né? Gente, família é uma base sim. tão grande, porque com tudo que ela passou, se ela não tivesse o apoio familiar, É, seria Sim. muito mais, né? Traumático, Doloroso para né? ela e traumático. Então, eu E tô falando, família é base. Quando a base de família tudo. tá junto, tá ali cooperando, assim, porque tem gente que não quer nem que o parente venha morar. Ah, não, não vai na minha casa, não vai ficar, não. Entendeu? A gente sabe essa é a realidade. Então, E assim, irmãos têm que se ajudar, né? sim, Tem sim. que se ajudar. E hoje ainda você mora com suas irmãs ou você construiu uma moro com família? minhas irmãs. Ah, Isso é Essa de muito bom. você trabalhar, aham, eu esqueci esse lado, né? Digamos aham, assim, namorar e tal, casar, ter filhos, sim, né? Mas eu não sinto falta disso, sim. né? Né? Isso para mim não foi. Porque para Ah, muitas mulheres pode ser um marco muito grande, ou uma falta muito E grande. você não foi né? prioridade. sim, Não foi prioridade, é. Eu queria trabalhar. sim. Eu quero O trabalhar. crescimento ali é profissional, né? Isso é muito bom. Sim, O seu lado é ajudar outras pessoas, né? No caso. sim. Sim. Você tem uma missão, Uma né? missão, É uma isso. missão muito grande, porque para você E muito bonito. se abdicar Bonita. e não querer, né, construir uma família, ter um marido, então, isso é uma coisa de Deus, tá? Eu acredito que seja uma missão sua. Você veio para uma Sim. missão para ajudar Não, as hoje em dia pessoas. tem namorando e tal, mas é Lógico, difícil, mas né? não, Sim, Aham. sim. Sabe? É mais ainda voltada para o você trabalho, vai né? voltar mais para o trabalho, a prioridade sua É verdade. certíssimo. É verdade. Gente, isso é muito bom, né? Porque a gente consegue ver que quando uma mulher ela decide acreditar em si mesma, né? Ela pode se tornar um exemplo, né? Sobre a sua história e inspiração para muitas outras pessoas, né? E principalmente para outras mulheres que passam por situação parecida, situação similar, né? E às vezes não consegue ter ali uma ideia, não consegue ter um ponto de luz, né, para se redescobrir em outras áreas, né? Então a gente vê que quando a mulher ela acredita em si própria, né, em si mesma, ela consegue tornar esses exemplos, né, exemplos difíceis, experiências dolorosas, né, em uma inspiração para outras pessoas, né? E isso é o que a gente consegue ver através do que a Terezinha passou, né? Exatamente. Desde nova ali, teve as perdas, Ela muito, sempre foi uma mulher forte, né? Que nunca sim, desistiu. desde nova, né? Desde Então nova isso mesmo. é Gente, foi fundamental. demais, agora É, vai. Tipo, não teve tanto assim, opa, agora eu não consigo, então a gente vai ter que entrar sim. mesmo e meter a cara a tapa, Sim. né? Então isso é incrível, muito bom mesmo. E essa superação dela mostra
Que essa força, ela é real, foi profunda, mas foi transformadora também, né? É aquilo que foi, sim. todas as dificuldades, elas têm um lado bom. Você, quando quer, você busca o melhor. Então, é o que ela conseguiu, né? Ela buscou. Isso é muito importante. É verdade. Sim, muitas vezes essa força que surge exatamente quando parecia que não havia mais saída. E a saída sua acho que foi se mudar para São Paulo, né? Quando você se sentiu presa lá em Angatuba, que não tinha mais outra saída, você buscou um outro rumo. Eu acho que eu fui expelida lá de É, Sabe, assim, chegava assim, ou você casava, sim, né? Ou você arranjava um marido, ou então vim para São Paulo, não tinha muitas opções. sim, Na época era difícil assim a mulher sair, né? sim. De casa. É, do Era interior mais ainda, né? longe, Para sair do interior para se mudar para São Paulo, uma cidade grande, Isso, que tem N dificuldades também São Paulo, né? tem. É, Fácil de se perder também, sim, né? sim. Mas a gente tinha mãe lá que de lá cuidava da gente. Fundamental Você escolha isso. certa, porque hoje as pessoas precisam de você. Se você tivesse ficado lá, você não teria hoje estar ajudando tantas pessoas, É né? verdade. É verdade. Gente, hoje foi um marco muito importante hoje, né? Porque a gente conseguiu relacionar tanto a parte ali da infância, adolescência e principal ali, né, a parte do trabalho, né? Então hoje a gente conseguiu refletir bastante, né, sobre a força da mulher, né? Não vem apenas de momentos difíceis ali, né? Mas vem também do momento em que ela decide mudar, né? Porque muitas pessoas hoje se perdem, né, nesse critério da dor, do sofrimento, e acaba não conseguindo passar o próximo nível, né? E a gente tem vários estágios da nossa vida que a gente precisa, né? Então a gente conseguiu refletir muito hoje sobre isso, né? A gente é muito grato pela presença da Terezinha, né? Que participou, que compartilhou com a gente esse momento. A gente sabe que tem alguns detalhes ali que às vezes marca muito, né? Acaba sendo um marco muito importante na nossa vida. Você se redescobriu na parte da terapia, né? Você comentou que você nem imaginava que você teria esse potencial, né? E tudo isso vem com base em toda a sua trajetória, né? Tudo isso vem com base nas experiências que você teve desde nova, sempre buscando ajudar outras pessoas, Sim. né? E isso é o que faz a diferença na vida do ser humano, né? A gente ter empatia pelo próximo e querer ter o desejo dentro da gente de ajudar o próximo, né? Então você está de parabéns, né? A gente agradece muito a sua presença hoje no nosso programa, né? Bom, no nosso próximo episódio, né, nós já chegamos no capítulo final, né? E a gente vai unir todas essas histórias, né, que foi um marco zero ali, que teve um marco zero na vida dessas mulheres, né, aonde elas tiveram cicatrizes, tiveram dores, né, mas conseguiram alcançar a sua conquista. Então isso é fundamental, né? Gente, eu quero agradecer a todos vocês também, né, por fazerem parte dessa nossa história, né? Elas entre cicatrizes e conquistas, né? Aonde a gente mostra que todas as mulheres, não é uma, não é duas, não é três, né? São todas as mulheres passam por momentos difíceis, mas mesmo passando por isso, elas conseguem se reencontrar dentro dessa dificuldade, dentro desse oceano, né? E conseguem alcançar aí a sua vitória, conseguem alcançar a sua conquista. Né? Então, muito obrigado a todos e até o nosso próximo episódio. Obrigado, Vou tentar tirar uma foto nossa aqui. Vamos ver. Ótimo, vamos lá. Nossa, consigo. Ixi, não tô te vendo. Aí, Não. Aí, deixa eu juntar um pouquinho mais. vira mais pra lá. Isso. Poxa, quase que eu cortei. Ai. Elas caminham sobre noites feridas, carregam silêncio, memórias vividas,
Cada cicatriz guarda uma verdade de quem enfrentou a própria tempestade. Entre lágrimas que o tempo não apagou, nasceu a coragem que a dor ensinou. E mesmo quando o mundo disse não, elas levantaram o próprio chão. Elas, entre cicatrizes e conquistas, carregam no peito histórias tão bonitas. Mesmo quando a vida tentou derrubar, elas se levantam